Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Hoje é dia 19 de dezembro de 2020, o ano que nunca acabou e que nunca vai acabar. Estamos aqui diretamente na cidade de São Lourenço da Mata. Hoje estamos com uma temperatura de quase 40 graus, sensação térmica pelo menos, com vento. E hoje estamos no nosso último papo do ano. Ano que vem tem mais, mas esse ano aqui nós vamos fazer o último papo do ano. Depois vamos tirar uns dias de folga. E hoje, para encerrar com chave de ouro, eu vou trazer aqui a cineasta Kênia Zanata, que atua como diretora, roteirista, pesquisadora e entrevistadora em projetos exibidos no Brasil e no exterior. Sua realização mais recente é o documentário Operação Pedro Pan, co-dirigido com Maurício Dias, que estreou em julho de 2020 no canal Curta. É formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina e fez mestrados em estudos cinematográficos na Universidade de Nanterre e Ciências Sociais na Universidade de Descartes. E antes de se dedicar ao audiovisual, iniciou a carreira como repórter da Folha de São Paulo, trabalhou na Rádio França Internacional em Paris e publicou reportagens em veículos como a revista Bravo, Ópera Mundo, Asper Baser. Então hoje nós temos uma convidada de altíssimo nível e vamos falar sobre cinema e principalmente sobre o documentário Pedro Pan. A Kênia estará conosco daqui a pouquinho, às 15 horas, para falarmos sobre tudo isso, tá? Bom, eu queria dizer então que neste ano tivemos diversos convidados em nossas entrevistas e eu quero de público aqui agradecer a todos que dedicaram seu tempo para estarem comigo todas as terças e todas as quartas e todos os sábados, sempre nos dando abrilhantando os nossos trabalhos, abrilhantando a tudo aquilo que a gente fez. Eu quero agradecer a Maria do Carmo, a Ana Paula Santiago, a Janisley Brueto, a Gúlia Zen, o Daniel Lima Santiago, o Ney Anderson, o Fugão, o Paulo do Amparo, a Flávia Helena, o Marcelo Chimaneschi, a Silvana Feitosa, o João Pinheiro, a Divanise Carbonieri. Quero agradecer também ao André Soares Monteiro, ao Fábio Rabelo, ao Rafael Muriol, ao Laudo Ferreira, ao Luiz Carlos Fernandes, que desenhou conosco aqui em 2 finais de semana, ao Evaldo Novellini, ao Sandoval Ferreira, ao Wilson Freire, a Bárbara Magalhães, o Antônio Celso Colaro, ao Eiver Lima, o André Moraes, a Aldelina Macieira, Paulo Profeta, o Adão Iturus Garay, o Renato Moricone, o Cláudio Manuel, a Cecita Rodrigues, o Ruiz Vargas, o Chico Felitti, o Marcela Carini, a Renata Teles, enfim, todo esse pessoal que esteve conosco aqui nessas nossas lives, nossos papos que estivemos trabalhando aqui. Pessoal, vocês que estiveram conosco, aquele abraço. Ano que vem tem mais. Estamos aguardando vocês. Espero que continuem acompanhando aqui o nosso trabalho. Estou aguardando a Kênia entrar para que a gente possa começar a conversar sobre tudo isso. Lembrando a vocês que todos os nossos papos estão disponíveis no YouTube, no Facebook, tá bom? YouTube, IGTV e Facebook. Quem quiser rever esses papos todos que eu falei agora, eles vão estar. Olá, Kênia Zanata. Olá, Clodoaldo. Tudo bem, Clodoaldo, e você? Oi, peraí. Tá cortando bastante, Kênia. Agora tá melhor? Oi. Olá, tá Oi. melhor? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Não tá legal, Kênia.
Tá picotando a sua voz. Quer tentar? Eu vou sair e você me chama de novo? Agora a voz está boa, a imagem está embaçada. Ixi, Vamos lá, né? Eu acho que estabilizou. Vamos esperar um tá. pouquinho. Opa! Tá bem embaçado ainda. Ah, é? Que estranho. Aqui pra mim tá perfeito. Vamos sair, vamos entrar de novo, tá? Combinado. Só estamos com dois probleminhas aqui de conexão. E a Kênia vai entrar de novo. Vou convidá-la outra vez para que ela entre e a gente possa conversar normalmente. Lembrando que a nossa convidada já trabalhou na Folha de São Paulo, Revista Bravo, na Rádio Brasil Paris, né? Rádio França Internacional, então ela tem uma bagagem enorme. E agora, há pouco, lançou a Operação Pedro Pan. Oi, Kênia. Clodoaldo, tá me ouvindo melhor agora? A imagem Não? ainda está bem. A imagem ainda está bem ruim. Sério, pra mim tá perfeito aqui. Eu tô te ouvindo Então e te vamos vendo tocar. muito bem. Tá Então bom. vamos tocar. Kênia, eu fiz a sua apresentação aqui, sua apresentação do seu enorme currículo. E além de cineasta, repórter, entrevistadora, reconhecida no Brasil e no mundo, você lançou em 2020 o seu documentário Pedro Pan. Para quem não sabe, a Kênia vai narrar um pouquinho o que foi a Operação Pedro Pan e como é que foi depois o trabalho de construção desse documentário, que é um documentário de altíssimo nível. Eu já assisti ele 2 vezes. É um documentário de altíssimo nível que merece ser visto por muita gente. Conta um pouquinho do Pedro Pan. Clodoaldo, então, Operação Pedro Pan é um documentário que eu dirigi com o Maurício Dias, né, que é diretor e produtor de Sim. muitos documentários. E, na verdade, quem contou essa história para a gente primeiro foi o escritor Fernando Moraes, né, autor de Olga, de vários livros que tiveram muito sucesso. Ele escreveu vários livros em Cuba, foi a Cuba muitas vezes, entrevistou Fidel Castro, e ele conta em um de seus livros sobre Cuba essa história que nos pareceu muito intrigante, porque a gente nunca tinha ouvido falar disso antes, né? E não foram poucas, foram mais de 14 mil crianças cubanas que foram enviadas sozinhas para os Estados Unidos, né, logo após a Revolução Cubana, entre dezembro de 1960 e outubro de 1962, e muitas delas ficaram anos sem voltar a ver suas famílias. Em alguns casos, a comunicação entre as crianças e as famílias foi cortada, elas ficaram em acampamentos ou em famílias de acolhida, né, que acolhiam crianças órfãs, recebendo dinheiro do governo americano por isso, espalhadas pelos 50 estados norte-americanos. Então, essa história, que parece realmente incrível, era muito pouco conhecida aqui no Brasil, e mesmo fora de Cuba, ela é muito pouco conhecida ainda hoje, né? Então, a gente foi ver se alguma coisa já tinha sido feita sobre isso, e alguns poucos documentários haviam sido feitos, mas eles eram sempre ou documentários pró-cubanos ou documentários pró-americanos, assim, que tinham um ponto de vista muito parcial e que demonizavam completamente o outro lado, né? Lembrando que essa história aconteceu em plena Guerra Fria. Então, a gente ficou com vontade de saber quem eram essas pessoas, essas crianças, como elas tinham vivido isso, né? Porque nesses documentários eles eram tão preocupados em provar um ponto, né? Provar que os Estados Unidos eram, enfim, esse monstro imperialista que sequestrava crianças, ou que o regime cubano era tão terrível que os pais estavam tão desesperados a ponto de enviar seus filhos sozinhos. E a gente não conseguia ter um pouco a dimensão do que era essa experiência, né? De com crianças indo sozinhas, sem saber quando iam voltar a ver os pais.
E é isso que a gente tentou fazer nesse documentário, colocar em primeiro plano a experiência dessas crianças, como ela reverbera até hoje na vida, né, dessas pessoas que hoje em dia têm 70, 75, quase 80 anos, e qual foi o contexto em que isso aconteceu, né? Isso tem que ser compreendido também dentro de um contexto de polarização política violenta, de propaganda, né? E de falta de informação sobre o que acontecia do outro lado, né? Então, esse foi o ponto de partida, né? Foi essa surpresa com uma história que a gente não conhecia e a vontade de tentar realmente entender essa experiência humana por trás de um conflito geopolítico. Certo. Vocês fizeram um documentário com um orçamento muito restrito, né? Inclusive, eu li alguma coisa que vocês tinham prazos muito curtos para trabalhar, principalmente o seu amigo, o Maurício. O Maurício foi quem foi para Cuba, né? Você chegou aí para Cuba também? Sim, sim, nós fomos os dois, tanto na fase de pesquisa, a gente foi há Uhum. alguns dias em Miami, onde está concentrado um grande número dessas crianças que se chamam até hoje de Pedro Pans, né, e onde Sim. há uma comunidade de exilados cubanos, ou de imigrantes cubanos muito grande, e fomos para Havana também. Então teve uma viagem de pesquisa, e depois, em 2017, depois no ano seguinte, nós voltamos com a equipe, o diretor de fotografia Jacob Solitrenic e o técnico de São Paulo Seabra, para fazer as gravações. A gente contou nas gravações com produtores locais, né, que nos ajudaram a identificar os personagens, as locações, a achar especialistas, material de arquivo, né. Tivemos o Rui, que é um português, um jornalista português que já viveu em Cuba e que vive em Miami hoje em dia. Então ele foi o nosso produtor de campo em Miami. E em Havana, nós trabalhamos com a Leslie e a Leibes, duas jornalistas locais. Maravilha. Mas então, esse foi um projeto que foi financiado via o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que é uma iniciativa para fomentar a produção nacional. E esse é um projeto que foi selecionado ainda na fase de projeto, né, na fase bem inicial, pelo Canal Curta, e tendo sido selecionado pelo Canal Curta, a gente pôde entrar nesse edital, e ele foi contemplado, né, pelo Fundo Setorial, e foi aí que a gente pôde realizar esse documentário. Lembrando que o filme vai passar no Canal Curta de novo, agora no feriado de Natal, dia 25, 26, 27 e 28, se não me engano. Então, quem ainda não assistiu, vai ter várias oportunidades para ver o filme no Canal Curta. Eu sugiro que façam. Bom, vamos tentar explicar a Operação Pedro Pão, o que era. Na época, em 1970, foi... Não, antes, né? Foi Me conta antes. assim, Então, a gente tem a Revolução Cubana, né? 1º de janeiro de 59, a Revolução Cubana. E a partir desse momento começam a acontecer mudanças muito drásticas em Cuba, na sociedade cubana, né? A Revolução inicialmente, ao contrário da imagem, né, que se criou, a Revolução inicialmente não é uma revolução comunista, ela é uma revolução nacionalista, né? Contra a ingerência dos Estados Unidos, contra a ditadura de Batista, que era uma ditadura muito feroz, muito sangrenta, e contra a qual todos os setores da sociedade cubana se uniram, né? Dos comunistas aos mais conservadores. E a partir do momento em que essa revolução vence, aí o grupo de Fidel Castro foi quem acabou se sobressaindo entre os vários grupos que lutavam contra a ditadura de Batista. Aos poucos, ao longo do ano de 59, de 60, a Revolução vai se aproximando do socialismo e da União Soviética por várias razões, né? Sobretudo pela rejeição, né? Pela negativa dos Estados Unidos de trabalhar com o novo regime em Cuba. E aí, a classe média alta, que eram os setores da sociedade que estavam perdendo parte de seus privilégios, começaram a ficar muito preocupadas com o que estava acontecendo. E uma das coisas assim, que mais
que foi mais importante para convencer as famílias de classe média de que eles precisavam tirar seus filhos da ilha, foi o fato de que o governo decidiu fechar, nacionalizar todas as escolas, né? Então a gente está falando de famílias de classe média alta, que mandavam seus filhos para escolas particulares, muitas vezes escolas católicas. Então essas escolas foram todas nacionalizadas pelo governo, que tinha esse objetivo de dar oportunidade de estudo para todas as crianças e que todas tivessem a mesma oportunidade, né? Que não houvesse diferenças entre o tipo de educação que as crianças recebiam. Isso fez com que muitos pais tomassem essa decisão de mandar as crianças, a maioria entre 6 e 16 anos, para os Estados Unidos. Então foi criada, como era muito difícil viajar, era muito difícil conseguir o visto para os Estados Unidos, grupos, membros ativistas contra o regime de Fidel Castro, e junto com a igreja, né, que também estava em conflito com esse novo regime, entraram em contato com um padre, com a diocese de Miami, padre Brian Walsh, que conseguiram organizar, enfim, também conseguiu ajuda do Departamento de Estado norte-americano. Então foi criada uma operação que consistia em as crianças que tinham interesse, enfim, as famílias tinham interesse em enviar seus filhos, entravam em contato com padres, com a igreja, com as pessoas das escolas privadas, católicas, sobretudo, em Havana, e esses nomes eram mandados para os Estados Unidos, e as pessoas, e esse padre, Brian Walsh, da Diocese de Miami, ele foi dado a ele uma coisa que realmente nunca aconteceu antes, o poder de assinar o que eles chamavam de um visa waiver, que era uma isenção de visto, que valia para crianças cubanas até 16 anos, ou seja, ele recebia essas listas e ele assinava um documento que ia permitir que essas crianças entrassem nos Estados Unidos, mas só as crianças, as famílias não. Então as crianças iam sozinhas, chegando lá, ficavam em acampamentos ou lares que eram geridos pela Igreja Católica, com uma ajuda financeira do governo norte-americano. Só que a questão é que eles não estavam esperando tantas crianças, né? Eles estavam esperando algumas centenas, foram mais de 14 mil em menos de 2 anos. Então não tinham de colocar tanta criança. Algumas dessas crianças puderam ser acolhidas em lares de amigos da família, ou mesmo de familiares que já tinham emigrado de Cuba. Mas a maior parte delas não tinha ninguém que pudesse recebê-las lá. Então, tiveram que encontrar onde colocar essas crianças. Acabaram mandando para orfanatos, para casas de famílias que recebiam dinheiro do governo para acolher crianças enquanto os pais delas não chegassem. Elas foram espalhadas por os 50 estados norte-americanos. Então, essas crianças muitas vezes saíram de Cuba sem entender direito para onde elas iam. Algumas não falavam inglês, nunca tinham viajado para os Estados Unidos, de repente se encontraram em Indiana, em Montana, num inverno que elas nunca tinham visto. Então, tem algumas histórias muito trágicas. Outras foram acolhidas por boas famílias, enfim, logo seus pais conseguiram ir para os Estados Unidos, né? Lembrando que, sobretudo depois da crise dos mísseis, que foi em outubro de 1962, todas as viagens entre Cuba e Estados Unidos foram suspensas. Então, não tinha mais como facilmente os pais das crianças não podiam pegar um avião em Havana e chegar em Miami, né? Isso é 1 hora de voo, é muito perto. Elas tinham que conseguir um visto para ir para um outro país, por exemplo, o México, e dali, no México, conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos, o que não era tão fácil assim, porque tinha um fluxo muito grande de imigrantes cubanos. Então, chegou um momento em que o governo norte-americano quis frear um pouco. Então, por isso também, algumas crianças ficaram vários anos sem ver seus pais. Bom, pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês, é que eu estou na minha casa e de vez em quando passa o caro do ovo, o caro do som, vai pegando aí, né? Mas, enfim, vamos tentando. Kênia, você esteve em Cuba. Toda a notícia de Cuba e da Coreia do Norte, eu dou uma olhada. É uma coisa que me chama muita atenção, esses regimes que alguns dizem que são antidemocráticos e tal.
E você também é uma cineasta. Eu adoro filme de espionagem, essas coisas de Estados Unidos e tal, essa coisa de agentes espiões. Como é que foi estar dentro de Cuba, estar dentro dessa história, estar vendo uma operação da CIA? Como é que foi tudo isso para vocês? Como que é Cuba na real? Assim, Cuba é bom, Cuba é ruim? Fala-se muitas coisas. Ou tem coisas boas, tem coisas ruins? Me comenta um pouquinho sobre isso. Olha, Clodoaldo, eu tinha várias opiniões sobre Cuba. Depois de ir para lá, eu não consigo mais ter opiniões, porque eu me dei conta de que é muito mais complexo, né? De que justamente não tem como dizer se Cuba é bom, Cuba é ruim. Na época das gravações, eu fiquei 3 semanas lá, é muito pouco tempo para entender. Eu acho que nenhum lugar, né, dá para você fazer um julgamento assim tão preto no branco. Eu acho que justamente o que vale a pena é pesquisar mais sobre isso, é ler mais sobre Cuba, é tentar ter mais informação, porque o que a gente vê na mídia muitas vezes é muito raso, é justamente querendo dar um julgamento, e isso não é possível fazer, né? Tem coisas muito interessantes que aconteceram com a Revolução, no sentido de mais igualdade social, de dar oportunidade para pessoas que jamais teriam antes oportunidade de estudar, de ocupar cargos importantes no governo. Acontece também que nos últimos anos, né, depois que Cuba perdeu o apoio da União Soviética, teve que fazer alguns pequenos ajustes, pequenas aberturas para a economia de mercado, e isso também provocou a volta de uma certa desigualdade, né? Algumas pessoas tinham casas grandes que elas puderam transformar e alugar no Airbnb, por exemplo, né? Ou abrir um restaurante para turistas. O turismo é a grande indústria de Cuba atualmente. Então, não dá para fazer um julgamento sobre isso. É um país que está mudando rápido. Você vê que os jovens de Cuba, sobretudo aqueles, muitos, né, têm a oportunidade de estudar e eles valorizam isso, mas eles querem mais liberdade, eles querem mais acesso à informação, né, eles querem internet rápida, eles querem poder viajar, querem acesso a bens de consumo, e hoje em dia não tem como frear a informação, né? Eles sabem Sim. o que acontece no resto do mundo. E eles podem se comunicar com jovens no resto do mundo. Tem muitos cubanos que vivem nos Estados Unidos. Antigamente, logo depois da Revolução, quando você saía de Cuba, era uma saída definitiva. Você não tinha direito de levar seus bens. Era algo muito drástico. Agora não, agora tem uma flexibilização, né? Os cubanos que moram nos Estados Unidos ou em outros lugares, eles voltam para visitar a família, eles trazem muito dinheiro para Cuba, um dinheiro com o qual o governo cubano conta, né? As famílias podem sair para ir viajar, então tem uma circulação maior, e isso faz com que seja um país em mutação, que está mudando muito rápido. E não tem como o governo frear muito isso. E você se sentiu dentro de um filme de espionagem ou não era tão rigoroso? Não, enfim, é mais burocrático para conseguir autorizações para filmar com drones, o que a gente conseguiu, e que é uma autorização muito difícil, e onde pode filmar, onde não pode filmar, e tudo você tem que pedir autorização para generais, enfim, e escrever milhões de cartas. Mas a partir do momento em que a gente obteve essas autorizações, não teve nenhum controle no que a gente podia filmar ou podia falar. E é claro que tem também, mas isso faz parte um pouco da indústria do turismo em Cuba, né? Eles tentam manter um pouco essa imagem dos anos 50, aqueles carros antigos americanos, ali na parte antiga da cidade. Tem lembranças dos filmes americanos que se passam em Cuba. Isso também, eles capitalizam um pouco com essa memória de Cuba, da Guerra Fria, de um pouco antes da Revolução também, quando havia cassinos e gangsters. Faz parte, enfim, do que eles oferecem ao turista. Sim, é como mais ou menos o samba, futebol no Brasil, né? Mantém essa imagem. Exato. É uma fachada que não é uma imagem falsa, mas que o país não é só isso, né? Então, Cuba também, isso é uma coisa que eu
notei também, a gente estava lá a trabalho, então a gente estava encontrando com pessoas a trabalho, a gente conseguiu ir um pouco além. Mas quem vai só como turista, muitas vezes é difícil sair dessa fachada, né? Tentar entender um pouco mais as contradições do país. Mas vale a pena. Eu sugiro a quem quer conhecer um pouquinho de Cuba que leia esse livro, Trilogia Suja de Havana, do Pedro Ron Gutierrez. É um livro que conta um pouco da recessão de 94, como era a vida das pessoas em Cuba nesse momento. E lembrando que o documentário Pedro Pan está no Cardume também, né? Quem quiser assinar o Cardume é R$5 por mês e tem curtas de todo lugar do mundo e do Brasil principalmente. Não tá, desculpa, deixa eu te corrigir. O documentário estava lá somente durante o Festival Arquivo em Cartaz, né? Porque o festival foi hospedado na plataforma Cardume esse ano, na versão virtual. É um festival que mostra filmes que trabalham com imagens de arquivo. Aliás, isso é uma outra coisa interessante do filme, que foi procurar essas imagens de arquivo, né, para recriar esse contexto histórico que a gente achava muito importante que as pessoas entendessem, porque mandar seu filho sozinho para outro país sem saber quando você vai revê-lo parece algo muito drástico. Então tem que ser entendido naquele contexto, né? Havia todo tipo de propaganda, todo tipo de rumor, todo tipo de fake news, ainda não se chamava fake news, mas era isso, né? Eram rumores inventados para convencer os pais de que era muito perigoso para as crianças ficarem ali. Então, a gente procurou imagens de arquivo tanto em fontes cubanas quanto em fontes norte-americanas, para ter um pouco esses dois pontos de vista. Sim, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia para mim que os comunistas comiam criancinhas. E eu não sabia de onde tinha surgido essa ideia dela. E nesse documentário surge essa informação de que a propaganda americana dizia que os cubanos estavam cozinhando criancinhas para comê-las porque não tinha comida, enfim, porque eram terríveis. Essas coisas, muita coisa dos anos 70, que eu comecei a entender um pouco de mundo, a gente ouvia comunista não presta, comunista come criancinha, comunista invade a casa dos outros, comunista estupra, comunista, quer dizer, essa propaganda anti-Cuba, anti-comunismo foi muito forte no Brasil, nos anos 70, 80, né? Ainda hoje, apesar de com a internet, com as informações mais rápidas, nós não caímos mais facilmente nessas histórias. Mas houve essa propaganda, sim. Chegou até na minha cidadezinha de Caibi, lá em Santa Catarina. Eu ficava ouvindo na escola, o pessoal falando que comia criancinha. Eu falei, nossa, que gente terrível. Isso também foi um foco de servir para desmitificar um pouquinho essa coisa do comunismo em si. Olha, o que eu acho importante, a gente quis colocar isso no filme, é que havia essa campanha orquestrada de realmente uma campanha para que as pessoas, enfim, infundir esse medo nas pessoas, né? Era também uma campanha que foi muito intensificada da parte da CIA um pouco antes da tentativa de invasão de Baía dos Portos, né? Que foi essa tentativa de invasão feita por exilados cubanos e que foi apoiada pela CIA e que foi um fracasso, porque, enfim, Cuba revidou e conseguiu neutralizar essa invasão. Então, um pouco antes disso, houve essa grande campanha de desinformação para que a população ficasse contra o regime, né, e acolhesse os invasores como salvadores, os libertadores. Mas, enfim, a ideia foi justamente mostrar que havia essas campanhas e era por isso que a população estava tão preocupada com o que iria acontecer e, sobretudo, lembrando sempre que a gente está falando nesse filme de um recorte da sociedade cubana, né, bem específico, são as famílias de classe média alta, e que era apenas um setor, né, nesse filme não fala sobre a Revolução Cubana em geral, é sobre esse setor, o que aconteceu com esse setor e por que algumas dessas famílias tomaram essa decisão tão drástica de enviar os filhos para outro país. Porque isso daí, Kênia, gera toda uma questão, porque quando uma criança é enviada para um orfanato, principalmente, eu tenho experiência disso, que meus filhos foram abandonados pela mãe e acabaram no orfanato,
O orfanato geralmente é muito comum não, mas sofre-se muito da violência. Violência psicológica, violência tal e até violências sexuais. Nesse relato do Pedro Pan, há mulheres que não conseguiram nem terminar a entrevista, relatando mais uma vez que foram, subentendeu-se pelo menos, né, que tinham sofrido esses abusos. E depois de um certo tempo, eu tive a impressão de que, como foi 14 mil pessoas, que a CIA ficou meio sem saber o que fazer naquela hora. Diz que abandonou, ficou meio uma coisa meio que mal concluída. Foi uma operação que deu certo. Você também teve essa impressão? Eles não estavam nem aí para o que ia acontecer com as crianças, não se importaram muito com a destinação dessas pessoas. Eu fiquei meio assim, meio com a impressão de que largaram eles lá e seja lá o que Deus quiser. Então, tem algumas coisas até hoje sobre a Operação Pedro Pan, com as quais a gente não pode dizer que é uma certeza absoluta. Por exemplo, a CIA sempre nunca confirmou sua participação nessa operação. Há indícios fortes disso, como a gente mostra no filme, mas até hoje, como um dos especialistas entrevistados que estuda os documentos desclassificados da CIA fala também, nunca se achou nenhum documento falando especificamente dessa operação. Mas o que é certo eles não esperavam tantas crianças, né? E isso é claro, eles esperavam muito menos crianças. Então é claro que chegou um momento que eles não sabiam mais o que fazer com tantas crianças. E por isso também que tiveram que começar a enviar para outros lugares fora de Miami. E há relatos de outras crianças que sofreram abusos sexuais, que sofreram abusos físicos, violências físicas, abusos psicológicos, ou negligência, né, simplesmente. Também tem uma outra coisa que a partir do momento em que se completava 18 anos, eles saíam desse programa. Então, não tinha mais, o governo não dava mais dinheiro para manter essa criança numa instituição ou numa família de acolhida. Então, se essa criança não tivesse parentes, não tivesse amigos, não tivesse nenhuma relação para ajudar, também nem se sabe o que aconteceu, porque não tinha nem mais registro, ela apenas saía desse programa. Uhum. Você acha que essa operação foi meio que uma desfora dos Estados Unidos por não ter conseguido na Baía dos Porcos? Porque a Baía dos Porcos foi antes, né? Ou foi depois? Não, foi depois. A operação começou no final dos anos de 1960, né? Baía dos Porcos foi em abril de 1961. Não, eu acho que essa foi uma das muitas operações, né, e havia em muitas frentes, né? Tinha operações conduzidas pela CIA, tinha operações ofensivas na imprensa, né, para descredibilizar o regime cubano, tinha ofensivas diplomáticas para isolar o regime cubano, né, o bloqueio econômico, por exemplo, essa ofensiva que está em pé até hoje, né, uma ofensiva econômica para estrangular o regime cubano. Então, havia esforços em várias frentes. A Operação Pedro Pan foi mais uma delas, mas não foi assim nem a mais importante. Né? Parece chocante para a gente, 14 mil crianças, mas em tudo que estava em jogo ali, nem foi a operação mais sinistra. Um dos especialistas entrevistados no documentário fala isso. Não foi o que houve de mais sinistro contra Cuba naquela época. Sim. Bom, lembrando que o documentário está passando no canal Curta novamente nos dias 24, 25, 26, 27, é isso? 25 a 28 de dezembro, cada dia num horário diferente. Então tem que entrar no site do canal Curta para ver. Tá bom. Daqui a pouco vai acabar no YouTube futuramente, né? Eu espero que logo eu possa ter em alguma plataforma online que fique sempre disponível. Sim. Quando vocês fizeram o documentário, vocês pensavam em lançar ele no cinema ou era para a plataforma streaming mesmo? Não, devido à maneira de financiamento, né, que foi pelo programa da Ancine de incentivo à produção para a televisão brasileira, né, incentivo à criação de uma programação nacional para canais, para alguns canais que têm um mínimo de 12 horas de programação brasileira, ele foi feito para estrear na televisão, devido à maneira de financiamento do filme. Vamos voltar no tempo, Kênia, falar um pouquinho da sua formação
em Paris, na França, né, que é chique demais. Os franceses são mais cheirosos que os brasileiros, são mais civilizados mesmo, ou isso também é uma propaganda errônea que fazem no Brasil? Também é um estereótipo, tem todo tipo de francês, assim como tem todo tipo de brasileiro. Dizem que os garçons são mal educados pra caramba na França. É verdade? Não são, o serviço não é como no Brasil, isso é certeza. Sim, mas como que foi a sua formação lá? Me conta um pouquinho do seu período de França, o que você tem de lembrança? É, eu fui morar na França porque eu queria ter, enfim, morar algum tempo fora do país, ver como se vivia fora do país. Eu estudei ciências sociais, estudei cinema lá. Depois trabalhei também numa rádio chamada Rádio França Internacional, que faz Sim, programas em umas 13 línguas diferentes, né? Então tinha uma redação que fazia programas em português para o Brasil. Tem ainda, inclusive, podem ouvir na internet, sempre tem ótimas reportagens lá. E e foi uma ótima experiência, porque era tentar contar para o Brasil, explicar algumas das coisas que aconteciam né, internacionalmente, o que acontecia na França que tinha alguma repercussão no Brasil, ou quando fatos brasileiros, ou brasileiros, artistas, políticos brasileiros, tinham alguma repercussão na França. Então, fazer esse intercâmbio entre os dois países, isso foi muito bacana e muito interessante, eu aprendi muito. sim. Eu estive na França uma vez para ver o Museu Louvre, quando eu estive em Madrid, né, que eu fiz um mestrado lá, contabilidade, e aí eu fui para ver o Louvre no domingo de manhã, era para ver no domingo. À noite eu me embebedei, perdi a hora e acabei não vendo o Louvre. Foi passagem por Paris foi meio traumática. Não pude ver muita coisa. Mas, porque, além do documentário Pedro Pão, você fez mais coisas, né? Está fazendo mais coisas. E o que você fez além disso? O que você poderia destacar para a gente? Onde podemos ver o seu trabalho em cinema? Olha, eu participei de vários documentários que foram feitos na França, que não estão disponíveis atualmente em nenhuma plataforma. Aqui no Brasil, com a Grifa Filmes, eu dirigi uma série que chama Inspira Move Brasil, que é com pessoas de várias áreas e que contam, né, o que as inspira e como o trabalho delas pode inspirar outras pessoas. Que passou na TV Cultura. Outro dia estava passando de novo. Eu vou olhar, depois eu mando para você, você coloca Ah, aí. E isso, trabalhei também em produção com a Grifa Filmes, viabilizando coproduções internacionais, né? Filmes da Grifa, muitos que passaram no Canal Curta, na Globo News. legal. Como é que é esse mundo do cinema? O teu sonho você quer seguir nesse rumo de documentário mesmo, ou ainda pensa em fazer um longa-metragem, ganhar um Oscar, essas coisas todas? Eu nunca tive vontade de fazer ficção, Clodoaldo. Na verdade, eu nem sabia que eu ia fazer documentários, né? Minha formação inicial é em jornalismo e, e acabei migrando para o documentário, é uma espécie de continuação, né? Eu Mas pensei, nunca tive vontade, não, de trabalhar com ficção. Eu gosto muito de fazer documentário, quero continuar fazendo isso. É uma maneira de entrar um pouco na vida das pessoas, tentar ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. É isso que me interessa. eu também gosto muito de documentário, assisto direto. E principalmente esses documentários que não. Parece que o documentário ainda não caiu no gosto popular brasileiro, né? O documentário ainda é uma coisa um pouco distante. Ou você acha que isso está crescendo, ou é impressão errada minha? E o que Eu você acho está que se está fazendo? crescendo, acho que está crescendo bastante no Brasil, e no resto do mundo, né? Mesmo na França, acho que uma coisa que começou nos anos 2000, a você ver documentários estreando com mais frequência no cinema, né? Era uma coisa que você sempre teve documentários na televisão, grandes reportagens, mas documentários estreando no cinema é uma coisa que começou a acontecer
com mais frequência a partir dos anos 2000, e mesmo aqui no Brasil começou agora tem com frequência a gente vê documentários em cartaz, enfim, antes da pandemia, quando a gente ainda ia ao cinema, havia muitos documentários em cartaz, documentários sobre os quais as pessoas falam. Acho que a chegada dessas grandes plataformas como Netflix, como Amazon também, que apostaram muito em documentários e séries documentais que são lançadas, né, que tem muita promoção em torno delas, então as pessoas falam sobre isso, isso leva a que outras pessoas também se interessem sobre em assistir mais esses documentários, então acho que é um ótimo momento para fazer documentários agora, acho que tem público para isso, um público cada vez maior. E depois tem todo tipo de documentário, né? Tem documentários que são mais autorais, tem uma veia mais poética, tem alguns que que ficam mais próximos aos fatos, que se preocupam mais em trazer informação, documento, e eu acho que todos eles têm seu espaço e são necessários. Tem o Chapa Branca também, né? Também. Aliás, isso é muito importante, né? Para quem assiste um documentário, deveria sempre se preocupar e se perguntar em quem fez esse documentário, quem financiou esse documentário, em que canal ele está passando, né? Como que ele chega até o público. É importante saber disso para saber como a gente vai filtrar aquilo que a gente vai ver. Para qualquer coisa, né? Não só documentários, artigos, correntes de WhatsApp, toda a informação que a gente recebe, a gente tem que se perguntar de onde vem isso. Sim, eu ando acompanhando canais do YouTube, andei vendo uns Brasil Paralelo da vida, andei vendo também a Rádio Jovem Pan, aí depois eu olho outros canais que são de esquerda, então você não consegue ter uma isenção quando vê esse tipo de coisas, né? Documentários que eles são claramente defensivos, claramente se posicionam em situações de defesa daquilo que acreditam. O documentarista, para fazer um bom documentário, ele tem que ser necessariamente isento, né? Tem que olhar e narrar aquilo que ele está vendo. É possível fazer isso? Não, eu acho que não necessariamente. Eu acho que um bom documentarista é um documentarista honesto, né? Que deixa claro qual que é o ponto de vista dele, de onde que ele está falando, né? Se ele faz parte de algum dos lados ali daquela história que ele está contando. Né? Eu acho que é ilusório a gente achar que pode ser imparcial ou isento, né? Todo mundo tem uma bagagem. As pessoas falam de ideologia como se fosse algo assim, como se fosse um palavrão, mas não, todo mundo tem a sua ideologia, foi criado dentro de uma ideologia, entrou em contato com outras ideologias ao longo da vida, né? Não é uma coisa necessariamente negativa, mas é importante, se você está produzindo algo, ser transparente quanto a isso. E quando você está produzindo algo e aquela sua ideologia, você percebeu que tem uma falha enorme, você consegue falar dessa falha ou tentar melhorá-la dentro do seu trabalho? Você acha que o documentarista pode fazer isso também? Porque nem todas as ideologias são perfeitas. Não, nenhuma ideologia perfeita, mas enfim, eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso. Eu posso te dar um exemplo desse documentário que eu fiz com o Maurício, né? Operação Pedro Pan. Eu diria que nós somos pessoas mais identificadas mais com a esquerda, mas a gente tinha essa preocupação de deixar que alguns dos personagens que a gente entrevistou são muito conservadores, muito de direita, dizem que se recusam a voltar a Cuba enquanto houver um Castro no poder, né, que apoiam causas de direita, das quais eu não acredito, e que diziam algumas coisas, mesmo no documentário, que depois eu fiquei pensando e falando, será que a gente põe isso, daí as pessoas que são de esquerda, elas vão ficar, sabe, inicialmente logo com uma prevenção, com uma antipatia. A gente não quer que as pessoas tenham antipatia por nenhum dos personagens, sejam eles de direita ou de esquerda, sabe? Tem os personagens com os quais eu me identifiquei mais, pelos quais eu tive mais simpatia quando eu estava filmando, mas eu queria que todo mundo se comovesse com a história de todos eles. Né? Então a gente tentou deixar em que a opinião de cada um sobre a política fosse uma coisa assim que transparecesse nas entrelinhas, né? Você acaba sacando quem são os personagens ali que são mais de esquerda e quais são os mais de direita, quem é pró-revolução, quem é contra a revolução, mas a gente não queria que isso fosse o centro do filme, sabe? Que os espectadores já de início
dividissem os personagens e tal. Esses são os de esquerda, esses são os de direita, então eu vou gostar desses, ou eu vou gostar daqueles, dependendo, né, de para que lado você tende. A gente queria que fosse tipo, todo mundo se comovesse com essas diferentes histórias de separação, de exílio, né? Uma separação não só com da própria família, mas também da própria cultura, do país, da língua. Sim. É porque às vezes as pessoas se tornam joguetes, né? Joguetes na mão do poder dos dois lados, né? Essas questões também, quanto menos educação tem um povo, mais joguete ele é daquela situação. Apesar que o povo cubano teve aí um trabalho, inclusive, feito pelos alunos secundários, que o Castro mandou para o interior para ensinar as pessoas analfabetas a ler, né? Então, o povo cubano me parece um povo bem crítico sobre as situações do país dele. Mas, de qualquer maneira, eu vejo muitas vezes as pessoas como joguetes do poder. Fazem determinadas coisas sem mesmo saber o que estão fazendo. Você também vê isso? Você viu isso durante o seu trabalho? Ou vê isso no Brasil hoje, os bolsominions, por exemplo? Eu acho que tem gente aí que está fazendo coisa que não sabe o que está fazendo. Quando eu olho para o Brasil em si. Então, eu acho que tem paralelos, né, na situação que é descrita no filme, nesse contexto que é descrito no filme, que era, na época, um contexto de muita polarização, né, você tinha que estar pró ou contra a revolução, né, você tinha que estar pró-Cuba ou pró-Estados Unidos, não dava para conciliar posições. Também, como a gente já comentou aqui, era esse momento em que tinha muita informação falsa circulando, e as pessoas não sabiam de onde vinha aquilo. É, e era um momento em que as pessoas facilmente entravam em pânico. Tinha muita mudança acontecendo, muita coisa acontecendo. Acho que também a gente está num momento em que tem mudanças acontecendo e muita polarização e muita informação circulando sem que as pessoas consigam filtrar isso, que realmente não é uma coisa tão simples assim, né? Saber de onde vem a informação, o que é confiável e o que não é confiável. Sim. Eu tenho preocupação quando eu vejo notícias do UOL, por exemplo, que sempre diz Jair Bolsonaro, sem partido. Esse sem partido, entre parênteses, parece que é uma autoafirmação dos caras. Mas, de qualquer maneira, eu não sei, porque nessa época específica do documentário, em Cuba você não podia dizer que era contra a Revolução, e nos Estados Unidos você não podia dizer que era comunista. Então não havia assim muito onde a pessoa cair, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente pode dizer que é contra ou a favor, nós temos uma determinada liberdade. Pelo menos eu imagino que nós tenhamos, né? Você está sentindo a pressão, a mão da censura voltando ao Brasil, voltando ao circuito de cinema, principalmente? Eu acho que quando a gente via, na época, por exemplo, em que tinha parlamentares que falavam, por exemplo, para os alunos filmarem seus professores, quando eles falassem Sim. sobre ideologia de gênero, coisas do tipo, e isso é um pouco assustador, né? Porque é uma tentativa de trazer um certo controle sobre discussões em sala de aula, que deveriam ser livres. No cinema, na produção audiovisual, que no Brasil a gente tem a Ancine e tem todo um sistema de subvenção e de financiamento da produção brasileira em vários níveis, para a televisão, para o cinema. Um sistema que estava funcionando e que funcionou e que ajudou a criar realmente uma indústria audiovisual no Brasil, né? Algo que a gente que tinha acabado com o filme da Embrafilme. E agora, desde a entrada do novo governo, a gente não sabe exatamente como isso vai ficar, porque os processos estão parados ou estão sendo reavaliados, reformulados, sem muita transparência. Então, isso também, de uma certa maneira, pode acabar tendo como consequência uma certa censura, porque antes tinha linhas de financiamento automático, por exemplo. Então, o tema não importava desde que houvesse uma coerência, desde que houvesse um canal de televisão interessado a passar aquele programa, desde que fosse profissional do ponto de vista do orçamento, etc. Agora, há esse medo de que
haja alguns temas que seja melhor, talvez, você não falar para ter certeza de que você vai conseguir um financiamento, sabe? Eu vejo mais o risco de uma autocensura, né, dos artistas, dos produtores, de todo mundo, do que uma censura direta do governo em si. Eu sempre defendi que o Estado tem que patrocinar mesmo a cultura no país. É função do Estado patrocinar. Os extrema-direita dizem que não, que o Estado não deve interferir no patrocínio da cultura em si. Qual é a tua opinião sobre isso? Você também é da linha dos que concordam ou que discordam da participação do Estado na divulgação da cultura no Brasil? Eu concordo, e isso você vê que é algo que funciona em vários lugares, né? Eu posso falar bastante do exemplo da França, porque eu vivi isso mais perto, e é um lugar onde o Estado tem uma participação muito forte na cultura. Isso sempre é questionado lá, né? Agora que há um governo de centro-direita na França, isso também começa a ser questionado, mas isso sempre foi um grande valor na França, né? Para preservar a cultura nacional e também porque eles sabem que isso é uma espécie de diplomacia, né? Isso também é a imagem da França no exterior. A gente tem também o exemplo da Coreia do Sul, que tem investimento estatal muito grande na produção audiovisual, né? Tanto que é um país que exporta conteúdo audiovisual, de telenovelas a filmes que ganham o Oscar. Então, eu acho que o Canadá é outro país que também tem um investimento estatal muito grande. Estou falando mais do audiovisual porque é o que eu conheço mais, mas na França, por exemplo, isso tem com certeza, em todas as áreas. E eu acho, sim, que é muito importante para manter a diversidade, né? Se você deixa livre a regulação do mercado, vai ter em busca o que garante mais público, o que garante mais views, o que garante mais visibilidade para o patrocinador, e é importante que tenha um espaço reservado para experimentação, né, para novidade, para vanguarda, para coisas que podem até chocar um pouco alguns espectadores, mas é dessa maneira, né, que as linguagens evoluem. Sim. Uma vez, você já ouviu com certeza a famosa frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso se falava quando as câmeras eram péssimas. Agora até um celular tem muito mais qualidade do que as câmeras melhores nos anos 80, 90. Você ainda acha que o cinema se faz com uma ideia na cabeça, e uma câmera na mão? Ou isso é mais fantasia? Eu acho que o cinema se faz no coletivo, né, que não é uma coisa que você faz sozinho. É uma coisa Uhum. que tem muita gente envolvida em todas as etapas e que é necessário. E que tem uma etapa também que a gente não costuma falar muito porque ela não é glamurosa como as pessoas imaginam, né? Que filmar seja glamuroso, não é cansativo. É, ou que todas as outras etapas sejam glamurosas. Mas, por exemplo, é a distribuição, né? É fazer os conteúdos chegarem às pessoas. Tem Sim, muita sim. coisa que é produzida e que não chega nas pessoas. E isso foi um grande problema no Brasil, né? Muito filme interessante que é produzido com investimento do Estado, mas que acaba não chegando, fica muito pouco tempo no cinema. Eu acho que o que a tecnologia pode ajudar, né? O que essas diferentes plataformas de distribuição podem ajudar, é fazer com que esses conteúdos sejam disponíveis a mais gente. Sim. O streaming, quando chegou o streaming, disseram por aí que o cinema tradicional ia acabar. Eu acho que ele aumentou. O cinema vem numa crescente. A sala de cinema em si. É como ver futebol. Futebol é muito mais interessante ir para o estádio. Sentir o cheiro, sentir as pessoas. Eu sou fã de futebol no estádio e cinema no cinema. Embora use muito streaming, né? Você acha que o cinema e o streaming vão caminhar juntos por muitos anos? Ou isso como é que você vê o streaming hoje e o cinema? Esse Nossa, nossos... Clodoaldo, você está me perguntando isso em meio a uma pandemia que mudou totalmente a maneira como a gente Sim, consome esses produtos, né? Eu acho que nos últimos meses vieram reforçar o consumo que a gente faz dessas plataformas, tanto gratuitas quanto aquelas que a gente paga para consumir. E eu acho que isso a tendência é continuar, só pode continuar. Não acho que o cinema vai desaparecer, mas eu acho que é algo que vai diminuir, que não vai ser, talvez, uma diversão de massa como já foi. Já vinha diminuindo, né, o número de cinemas, a frequentação dos cinemas.
Eu vejo aqui, eu estou aqui numa cidade de São Lourenço, tem um cinema aqui. Não é bem a moda antiga, assim, mas a Uhum. frequência é muito grande, principalmente quando vem os blockbusters, né? Aí não tem lugar para você ficar. Mas, enfim, crise. A crise gera melhores filmes, como nesse momento que nós estamos agora, a crise está gerando outras alternativas. Você acredita mesmo que quando a pessoa está num momento de crise, que ela cria melhor? Você também é assim? Ou para você não tem problema nenhum? Estamos todos vivendo uma grande crise, né? Eu não sei se eu concordo totalmente com isso. Acho que é um pouco. A crise faz com que as pessoas sejam mais criativas até certo ponto, né? Você já tem que estar num lugar de bastante privilégio para conseguir usar a crise como uma oportunidade, né? Para criar algo novo. Então, eu acho importante fazer enfim, essa distinção. Acho que isso justamente pode fazer a gente repensar, vendo novas maneiras de consumir conteúdos, isso pode fazer a gente pensar em outras maneiras de produzir esses conteúdos, ou pensando em como eles vão ser consumidos, né? Se antes o standard era um filme para o cinema, e depois ele ia para a TV, para plataformas, para outros tipos de consumo, agora não necessariamente você vai pensar um produto que vai ser diretamente para o cinema. Mas, enfim, acho que a gente tem que ter um pouco cuidado com isso de a crise é uma oportunidade. É, quando eu estou apaixonado, eu crio melhores poemas, pelo menos, né? Quando a mulher me deixa, aí eu crio melhores ainda. Kênia, nós temos 2 minutos ainda. Eu queria que você usasse 1 minuto para dar suas considerações finais, falar alguma coisa dos seus projetos, convidar as pessoas para ver o que você faz e se despedir Bom, do. obrigada, então, pelo convite, pela conversa, que deixou vários pontos em aberto, né? Nada do que a gente está falando aqui, a gente chegou a conclusões, são coisas que vai ser interessante ver como que elas vão se desenvolver nos próximos meses e anos, e a gente volta a conversar sobre isso em algum momento, para ver como elas evoluíram. E então, só lembrando que a Operação Pedro Pan vai passar novamente no canal Curto, agora de 25 a 28 de dezembro. No site do canal tem os horários, então convido todo mundo a assistir. E espero que vocês gostem. Você foi locutora, né? Você é locutora pela sua. Você tem uma forma assim de propaganda ótima, uma dicção ótima. Eu quero dizer que foi um prazer enorme estar contigo. Desejo a você muito sucesso, espero vê-la novamente em breve. E você hoje está encerrando o nosso ciclo de conversas deste ano. E essa conversa vai estar no YouTube, no IGTV e também no Facebook, para quem não viu, tá bom? E ano que vem tem mais, tá bom? Um grande beijo para todo Tá mundo aí, da ótimo. Lembranças, e obrigado pela participação. Um ótimo final de ano para você, Clodoaldo. Que 2021 seja generoso com todos nós. Tudo bem, beijo. Muito obrigado, Kênia. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, tivemos a cineasta Kênia Zanata, que esse papo, realmente o papo foi muito bom, ficou muita coisa para conversar, mas o tempo é esse mesmo, então, é, lembrando que a nossa conversa não é uma conversa fechada, é uma pauta aberta de discussões, e como nosso objetivo aqui é levantar questões e não respondê-las simplesmente, tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a todos que participaram desses papos. Ano que vem tem mais, já está fechado com a ganhadora do prêmio Jabuti, a Cida Pedrosa. Já tenho conversas fechadas com Hélio de la Penha. Já tenho conversas fechadas com o pessoal do cinema, da arte, da pintura e da literatura para o ano que vem. Tá bom? Eu desejo a todos vocês um ótimo Natal, um bom ano. Cuidado com as festas de final de ano, nós estamos no meio de uma pandemia. Então não se entusiasme, que ainda não acabou, tá? Vamos ficar em casa, vamos nos conter um pouquinho, esperar essa vacina, esperar passar essa turbulência e aí sim voltar a nos encontrar. Eu também estou doido para encontrar meu pessoal, para abraçar o meu pessoal, mas infelizmente nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? E que 2021 seja um ano de se recomeçar de uma nova maneira, uma visão de mundo mais cordial,
menos canestra, mais de troca de relações, de respeito à opinião alheia e da construção do conjunto de atitudes que faz com que nós consigamos evoluir o nosso país como um grande país que ele é. Ele precisa das pessoas e as pessoas precisam se integrar. Tá bom? Não quer dizer que se integrar não signifique ter uma opinião apenas, mas que existem pontos de convergência onde nós possamos crescer juntos. Tá bom, galera? Muito obrigado mesmo a todos. Muito bom final de ano. Natal. Muito legal para todos vocês aí. E eu estou aqui sempre com os meus quadrinhos, com os meus livrinhos. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, visite nossas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, e também nosso blog, o galerialivrepensador.wordpress.com. Tá legal? Até 2021. Eu pretendo começar em 15 de janeiro de 2021. Esse é o retorno das nossas conversas de toda quarta e todo sábado. Beijo a todos vocês.